Para mim, a matemática sempre foi a melhor forma de enxergar o mundo. Eu sempre vi matemática em tudo, mas só ver não era suficiente. Eu precisava convencer meus alunos que não paravam de me perguntar para que serve a matemática. Então, eu senti o dever de mostrar como a matemática está em toda parte no dia a dia. Matemática em toda parte 2. O céu é um grande e fascinante mistério. O que existe lá em cima? O que são as estrelas? O que é o universo? Onde ele acaba? Será que ele acaba? Alguma dessas perguntas a gente conseguiu responder ao longo da história. Outras seguem sem resposta e continuam intrigando os seres humanos. Mas o que as respostas encontradas têm em comum é que muitas delas vieram de conhecimentos da matemática. Pois é, a matemática ajuda o homem a entender o universo. E hoje eu quero desbravar os infinitos mistérios do espaço sideral através da matemática. Hoje eu vou conversar com o professor de astronomia, professor Carlos, um cara de outro planeta. Como o nosso sistema solar foi formado? O nosso sistema solar ele foi formado a partir de uma grande nuvem que existe no espaço, nós chamamos de espaço interestelar. Então, na verdade, a gente vai simular aqui com esse guarda-chuva essa nuvem de gás e poeira. Toda essa nuvem começa a girar, existe então atrito entre essas partículas. A maior parte da matéria e do gás vai para o centro da nuvem, a nuvem continua migrando, né? Esse efeito é chamado de colapso gravitacional, né? E depois de mais ou menos 1 milhão de anos, ela fica tão densa e quente por causa do atrito que começa a emitir luz e a nuvem continua a rodar. Bom, ainda sobra alguma quantidade de poeira e de gás fora desse centro. Essa pequena quantidade de poeira e gás forma os planetas, que também se reúnem por atração gravitacional e a nuvem continua a rodar. E até hoje ela continua rodando. A maioria dos planetas percorre uma trajetória oval, ou para falar matematicamente, uma trajetória elíptica. A elipse é o conjunto dos pontos P do plano, tais que a soma das distâncias de P a dois pontos fixos, que são os focos da curva, é constante. Diferentemente da circunferência, que é o conjunto dos pontos em um plano que tem a mesma distância de um determinado ponto. Um círculo, na verdade, é uma elipse com excentricidade zero. Por outro lado, quanto mais ovalada é uma elipse, mais excêntrica ela é. E as elipses têm uma propriedade muito interessante. Qualquer feixe de luz que saia de um dos focos reflete na própria elipse e atinge exatamente o outro foco. Isso é importante para entender algumas coisas sobre a relação dos planetas com o Sol. Como a Terra passa por tais pontos, às vezes se aproximando, às vezes se afastando, a gente poderia pensar que esse movimento é responsável pelas estações do ano. Mas isso é apenas parcialmente verdadeiro. Isso porque a elipse que corresponde à órbita da Terra ao redor do Sol é pouco excêntrica. Em outras palavras, ela é quase circular. Isso significa dizer que a distância entre os focos da trajetória elíptica do nosso planeta é relativamente pequena. A maior distância que a Terra atinge em relação ao Sol é de 152 milhões de quilômetros, enquanto a menor distância é de 147 milhões de quilômetros. Ou seja, uma diferença de menos de 5%, que sozinha não poderia produzir uma variação tão drástica de temperatura como acontece, por exemplo, em Moscou, onde a temperatura varia de 20 graus Celsius negativos no inverno a 30 graus Celsius positivos no verão. Na verdade, existe uma união de fatores que geram o fenômeno das estações, e o principal deles é a inclinação do eixo de rotação da Terra. Essa inclinação faz com que um hemisfério esteja mais afastado do Sol, enquanto o outro está mais próximo. Olhando assim, fica mais fácil de entender que durante o verão, um hemisfério fica exposto ao Sol por mais tempo, o que faz com que os dias de verão sejam mais longos. Da mesma forma, o hemisfério que está no inverno passa menos tempo exposto ao Sol. Isso faz com que as noites sejam mais longas no inverno. O ser humano é tão fascinado pelo espaço sideral que criou formas de imitar o movimento dos corpos celestes. As sondas de estações espaciais são um bom exemplo disso. Outro ótimo exemplo são os satélites artificiais,
que orbitam o planeta Terra, transmitindo informações aos 4 cantos do globo de forma rápida, barata e com uma margem de erro mínima. Os satélites têm basicamente 2 formas de girar em torno do centro de massa da Terra, em órbita elíptica ou em órbita circular. As órbitas circulares também são chamadas de órbitas geoestacionárias. O satélite tem uma órbita geoestacionária quando está em uma posição a 35.870 km da linha do Equador, na latitude 0, e seu movimento de rotação acompanha exatamente o movimento de rotação da Terra. Nessa posição, é possível cobrir toda a superfície terrestre, com exceção dos polos, com apenas 3 satélites. Desta forma, o satélite fica visível na sua zona de cobertura durante as 24 horas do dia. A antena receptora no solo fica apontada para uma direção fixa no céu, captando os sinais do satélite sem precisar de ajustes no seu posicionamento. A gente ainda precisa navegar muito para entender melhor o espaço sideral. Mas ainda o mais importante que isso, é preciso aceitar que a gente talvez nunca encontre respostas para algumas perguntas. De todas as infinitas perguntas que a gente pode fazer sobre o espaço sideral, a mais intrigante delas é: onde o universo acaba? Será que ele acaba mesmo? Observar as estrelas e as galáxias faz a gente pensar no infinito. O infinito é algo fascinante e, ao mesmo tempo, assustador, por ser tão desconhecido. A gente tem dificuldade de visualizar e entender o infinito. Afinal de contas, o que é o infinito? Essa é uma pergunta que os filósofos, físicos, astrônomos, religiosos e, claro, os matemáticos repetem sem fim. Hoje eu estou aqui nesse dia ensolarado, nessa praia maravilhosa, conversando com o engenheiro, filósofo e matemático, professor Ricardo Kubrusli, um cara que tem uma curiosidade infinita. Professor Kubrusli, como é que nós podemos pensar no infinito se nós temos um número finito de neurônios? É que o infinito não vem do número de neurônios. O infinito vem de uma certa emergência, de uma certa questão filosófica que esse número de neurônios complexamente produz, né? A pergunta sobre o infinito é uma pergunta que sai do plano da natureza e entra no plano interior do homem. É uma pergunta da pessoa, não é uma pergunta objetiva, é totalmente subjetiva. E o universo? O universo ele é finito ou infinito? Sabe que até hoje existem muitas controvérsias quanto a isso. Tem muito físico bom, pelo menos que se acham bons, e que dizem que o universo é infinito. Mas eu tenho a impressão que se vale as teorias cosmológicas vigentes atuais, ou que Big Bang, ou de alguma maneira com um número finito de energia disponível num início qualquer do processo, o número de coisas existentes no universo é finita. Seja de massa, de volume, de matéria. Então o universo é finito. É muito difícil para nós, seres humanos, lidar com a ideia do infinito. A gente simplesmente não consegue visualizar nada que seja infinito. O mais próximo disso que a gente conhece talvez seja o céu, o mar e os grãos de areia de uma praia. Mas mesmo essas coisas não são infinitas. O mar acaba em outro continente. Muitos cientistas importantes defendem que o universo é finito. E até os grãos de areia dessa praia podem ser contados. Parece uma loucura isso, mas é exatamente o que eu vou fazer agora. A primeira coisa a fazer é ir até uma praia, claro. Depois é preciso olhar bem para a paisagem e calcular as distâncias do local. Eu estou estimando mais ou menos que essa praia aqui tenha 5 km de extensão. E a extensão da faixa de areia, mais ou menos 50 metros. Pelo aspecto dessas montanhas em volta, eu imagino que elas se estendem por debaixo de todo o areal até o mar. Pensando nisso e na inclinação desses morros, eu deduzo que a profundidade da camada de areia por aqui seja de aproximadamente 100 metros. O próximo passo é encher a minha caixinha de fósforo com areia da praia bem compactada. Agora eu limpo bem a minha mesa.
entorno a caixinha de fósforo com a areia, espalhando o máximo possível. O próximo passo é separar um quadrado de 1 centímetro de lado e contar todos os grãos dentro dele. Essa parte é mais trabalhosa que eu imaginava. Eu contei os grãos e fiz uma conta rápida e cheguei ao valor de 1 milhão de grãos a cada centímetro cúbico da caixinha de fósforo. Como a caixinha tem 10 centímetros cúbicos, é fácil saber quantos grãos de areia cabem numa caixa de fósforos. O total de grãos de areia é um número da ordem de 10 elevado à 20ª potência. Um número bem grande, sem dúvida, mas não tão grande que não possa ser escrito em uma folha de papel. Os números naturais são definidos pela matemática como o conjunto dos números que possuem um sucessor. Mesmo o maior número que a gente conhece tem um sucessor, e essa ideia já aponta para a existência do infinito. E durante muitos séculos, os matemáticos acreditaram na ideia de Pitágoras, de que todo o universo poderia ser modelado pelos números naturais. Mas a entrada dos números irracionais nos estudos da matemática pôs a doutrina de Pitágoras em xeque. A existência de segmentos de reta que não podem ser medidos com números inteiros só foi aceita e compreendida pelos matemáticos em meados do século XVIII. Esse fato consolidou o entendimento dos números irracionais, que são aqueles que não podem ser obtidos pela divisão de dois números inteiros. O que isso mostra pra gente é que, mesmo entre dois números naturais, existem infinitos outros números. Quer dizer, existem muitos infinitos dentro do próprio infinito. Mas e se a gente reproduzir esse raciocínio na observação do universo? A cada década, os cientistas descobrem novas galáxias, cada vez mais distantes, e o universo parece não ter fim. Por outro lado, dentro de cada planeta, dentro de cada ser vivo, de cada molécula e cada átomo, os cientistas descobrem partículas cada vez menores, que fazem a gente perguntar se a própria matéria que forma os corpos também não é infinita. A matemática tem algumas respostas para o infinito, mas nada, na verdade, passa perto de entender o que realmente ele significa. As únicas certezas que eu tenho é que o desejo humano de superar fronteiras nunca se esgota e que eu vou continuar buscando a matemática em toda parte até o fim.